Que a paz de nosso Deus, que excede todo conhecimento, esteja presente na vida de cada um neste dia, em todo o dia de nossas vidas. Aqui, a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, diz assim: E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que proveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A palavra do Senhor aqui o apóstolo Paulo, junto com Timóteo, a igreja de Filipenses, aos filipenses, aqui ele dedica, um cuidado muito grande, um zelo muito grande, uma vida assim de dedicação por esta igreja, por este povo. E verdadeiramente essas famílias, essa igreja estava no coração dele. E em todas as orações ele lembrava, ele apresentava, ele dedicava uma vida de oração a Deus por esta igreja, por estas famílias. O cuidado que ele tinha para com cada um deles, Porque verdadeiramente esta igreja era uma igreja amorosa, carinhosa, era uma igreja que verdadeiramente se dedicava, no ofício de servir a Deus e ajudar aqueles que estavam ali na liderança, que estavam ali o ensinando, que estavam ali, sobre a autoridade. E vemos que ele se dedicava muito em ajudar, o apóstolo Paulo. E aqui o apóstolo Paulo, ele verdadeiramente, fala a eles, se dedica a eles e tem um grande amor por eles. E aqui ele diz assim: porque Deus me é testemunha das saudades que todos vós tenho em estranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Nós vamos entender e compreender que ele verdadeiramente orava, apresentava esta igreja a Deus, mas também o ensinava esta igreja e pedia para que esta igreja permanecesse naquilo que tinha aprendido e mais em ciência. E quando nós vemos aqui ele pedindo para que cada um deles viesse, crescer mais e mais em ciência, nós vamos ver que a ciência verdadeiramente são conhecimentos práticos da vida. E essa igreja verdadeiramente tinha um grande conhecimento. E tinha conhecimento por conhecer, por ouvir, por ouvir de Paulo sobre o Evangelho de Cristo, a grandeza de Deus, o amor de Deus, verdadeiramente ali eles aprenderam. E ali eles tinham um conhecimento prático no dia a dia. Eles tinham um conhecimento bem avançado no dia a dia com a obra de Deus, com o amor de Deus, com a grandeza de Deus, com o amor de Deus por cada vida. E aqui eles eram dedicados, então eles tinham um conhecimento extraordinário vindo de Deus. E uma vida de renúncia
às coisas carnais, às coisas do mundo, mas sim se dedicarem ao que verdadeiramente agradar a Deus. E Paulo, orando por esta igreja, apresenta esta igreja cada dia nas mãos do Senhor, para que o Senhor o guarde, para que o Senhor proteja, para que o Senhor livre, deles verdadeiramente se contaminarem, com outras doutrinas, com a falsa fé, com tudo que era de engano na época. E aqui ele diz que vós, a cada dia cresça mais e mais em ciência e conhecimento. Conhecimento é algo que nós só podemos receber de Deus, algo que verdadeiramente nós podemos adquirir na presença de Deus. Porque por mais que o homem busque, queira, corra atrás, o conhecimento verdadeiro de Deus, o homem só adquire em uma comunhão com Deus, através da oração, da dedicação com Deus, está na sua presença. E esta igreja verdadeiramente ela se dedicava, era uma igreja dedicada a conhecer a Deus e fazer a sua obra. Era uma igreja que tinha amor, era uma igreja que era caridosa, era uma igreja que verdadeiramente fazia, e se dedicava em fazer o que agradava a Deus. E ele diz para que aproveis as coisas excelentes. Vemos que para que nós venhamos verdadeiramente provar as excelências de Deus em nossas vidas, é necessário, termos conhecimentos, viver na prática desse conhecimento, vivermos em obediência ao Evangelho, vivermos em obediência a Deus, a sua palavra, termos o conhecimento das misericórdias, da graça, da divindade de um Deus vivo, de um Deus imortal, de um Deus que é infinitamente poderoso, um Deus, que é divino. E eles tinham este conhecimento. E Paulo ali, fala para que a cada dia mais e mais ele venha, continuar tendo esta ciência, na prática da verdade, na prática ali verdadeiramente da dedicação na obra, fazendo a obra, falando a verdade, vivendo a verdade na prática ali do que eles já tinham aprendido com Paulo. E todos nós só vivemos, e só temos as excelências de Deus, provando que as coisas mais excelentes de Deus através de comunhão com Ele. Em comunhão com Deus, recebemos do Senhor a porção que Ele tem para cada um de nós a cada dia. E nesse a cada dia de dedicação com Deus, em oração, em busca, em leitura da palavra, em se achegar a Deus, vamos entender e contemplar o que verdadeiramente Deus tem para cada um de nós. O que Deus verdadeiramente quer de cada um de nós. A maneira que Deus quer que vivamos na sua presença. A maneira que Ele quer que nós verdadeiramente vivamos, o pouco de vidas que temos que levar nesta terra. Porque ainda que o homem chegue a 70, 80, 90, 100 anos,
o que é 100 anos, 70 anos, 50 anos, diante da eternidade? Porque se nós colocarmos 90 anos da idade de um de nós que vivemos aqui nesta terra, em cima da eternidade, o que é 90 anos diante da eternidade? O que é 50 anos diante da eternidade? E ainda que, vamos dizer, 1 milhão de anos diante da eternidade. Então, para que verdadeiramente venhamos provar das excelências de Deus, é necessariamente termos uma vida voltada para Deus. E ele fala que cada um que venha cada dia aumentar mais e mais em ciência, em conhecimento, é porque verdadeiramente ele quer que estas famílias, que esta igreja prove verdadeiramente as excelentes, maravilhas de Deus. Como ele diz assim, para que proveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros. Se nós conhecemos verdadeiramente as excelências de um Deus puro, de um Deus santo, de um Deus eterno, de um Deus Pai, de um Deus fiel, de um Deus maravilhoso, soberano, tremendo, poderoso, Senhor, verdadeiramente, nós vamos a cada dia buscar em viver em sinceridade, em verdade. Vamos verdadeiramente a cada dia buscarmos andar de uma maneira, verdadeira, de uma maneira sincera, de uma maneira transparente, sem máscara, sem duas faces, sem hipocrisia, sem mentiras. Então, verdadeiramente, andar em uma vida de sinceridade, de verdades. E ainda diz, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Uma vida que conhece e cresce em ciência, no conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus verdadeiramente faz nos entender o grande amor de Deus. E o grande amor de Deus em nós nos faz caridoso, faz nós viver uma vida em caridade. É amarmos uns aos outros, amarmos os irmãos, amarmos os pecadores, amarmos as vidas perdidas, amarmos aquele que olhamos e vemos que eles em si mesmos não enxergam uma luz no final do túnel. E vamos verdadeiramente ter caridade, ser caridoso, amando a cada um, transmitindo para eles o grande amor de Deus, o grande amor de Jesus Cristo pelas nossas vidas. E quem verdadeiramente vive assim, verdadeiramente vive em sinceridade. E além de viver em sinceridade,
não vive uma vida de escândalo. Não é vida que se envolve em escândalo. Não é uma vida que escandaliza, faz algo para escandalizar o nome do Senhor. Por mais que haja perseguição, por mais que haja difamação, calúnia, várias diversidades de lutas, de causas, de problemas, né, levantes, tentações. Mas aqui diz, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. A preocupação do apóstolo Paulo para com esta igreja era para que eles viessem a mais e mais crescer em ciência e conhecimento, para que eles viessem verdadeiramente, né, provar das coisas excelentes, viver em sinceridade, andar em sinceridade, em verdade, permanecer e não causar escândalo algum até o dia de Cristo. Até o dia final de cada um deles, até o último momento de cada um deles. Cheio dos frutos da justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Cheio dos frutos da justiça. Sabemos que o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus zeloso, é um Deus que nos dá a cada um de nós esses frutos de sua justiça, para que a cada dia viemos viver diante dele e aonde ele nos colocar, para o louvor da sua glória. Vivermos, aonde vivermos, em comunhão com ele, na presença dele, diante dele, no meio desta sociedade, no meio onde estivermos, com uma vida, né, irrepreensível, cheio destes frutos. Que frutos são esses? Vigilância, temperança, prudência, né, domínio próprio. São frutos da justiça que Deus nos concede, nos entrega, nos dá. E é algo tão tremendo porque verdadeiramente, se buscamos nele, conhecê-lo, ter o conhecimento dele, verdadeiramente nós vamos provar dessas coisas excelentes da justiça de Deus, o qual ele verdadeiramente nos dá, nos entrega, para que possamos caminhar, continuar e permanecer nesta caminhada, nesta jornada aqui, nesta passagem aqui de terra, onde vivemos, moramos e estamos de passagem. A igreja amada do Senhor, a família de Deus nesta terra, verdadeiramente tem que cada dia continuar e permanecer mais e mais, né, crescendo em ciência e no conhecimento de Deus. E tudo isso só vem através de uma vida de oração. Não é minuto de oração, 1 minuto orando, 2 minutos orando, 5 minutos orando. Não, vidas de oração. No dia, noite, 24 horas. Você no dia tem 12 horas. Você tem que ter responsabilidade e compromisso com o seu tempo. Com o tempo que você leva no seu dia a dia. Você tem que dividir, saber cuidar, zelar do dia a dia, dos momentos que você passa do dia a dia. Você tem que saber, né, dividir. Porque o seu tempo quem faz é você.
Ah, eu não oro porque eu não tenho tempo. Mas se você é um trabalhador, se você tem uma carteira assinada com uma empresa, todo dia você tem o horário e o compromisso de entrar, bater o ponto e o horário de bater o ponto de saída. Se você faltar, você tem que ter, ter uma explicação e dar uma justificativa para alguém que é além de você naquela empresa. Seu patrão, quem cuida da administração. Mas você tem o horário de entrar e sair, você dificilmente você chega tarde ou sai mais cedo, mas sim só no horário certo. Isso é para com o seu dia a dia. Aqui são algo para com o homem. E por que não ter um compromisso, uma responsabilidade com as coisas do Deus Todo-Poderoso? Um Deus que nos sustenta, um Deus que tem o controle sobre nossas vidas, um Deus que verdadeiramente nos criou, nos faz, Ele nos entende, nos compreende. Verdadeiramente Ele sabe tudo sobre nós. Que tal cuidar do tempo de nossas vidas e ter um compromisso e uma responsabilidade, dedicar um tempo em buscar este Deus, estar em oração com esse Deus, estar lendo a palavra desse Deus, buscando conhecer quem é este Deus, ser zeloso pela palavra deste Deus, um Deus vivo, um Deus eterno, um Deus que verdadeiramente nos conhece. E esta igreja foi uma igreja que verdadeiramente é bem-sucedida, uma igreja riquíssima, uma igreja caridosa, uma igreja que amava, uma igreja que verdadeiramente, além dela ser luz, ela iluminava e ela amava, cuidava, E o apóstolo Paulo, ele dá muita força, transmite muita força, transmite muita coragem, transmite muito exemplo para que esta igreja permaneça em tudo qual ela já tinha aprendido. Que cada um viesse verdadeiramente olhar para ele e ver que tudo que ele passava, que ele tinha passado, que ele estava passando, era um exemplo. Não para desistir, não para permanecer, mas para permanecer firme em Cristo. Permaneceres de pé. Permaneceres na verdade, na sinceridade, no amor de Deus. E ele aqui ainda diz assim, no 20 diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Vemos que aqui ele transmite estas palavras a esta igreja, a esse povo, e ele diz que grande era a expectativa dele, neles, na vida dele, ainda que tivesse que passar pelo que passava, pelo que estava passando, mediante a tudo que ele verdadeiramente passava. Os desafios, as prisões, as necessidades, os desafios de muita perseguição. Mas nada disso fazia ele parar, fazia ele desanimar, fazia ele ficar prostrado.
mas não, grande era a expectativa dele, a esperança dele, tanto presente como futura, que de maneira nenhuma Deus, o Senhor Jesus Cristo, ia deixar ele confundido ou enganado, mas que antes, com toda a confiança, ele tinha plena confiança do que ele estava verdadeiramente falando. Ele tinha plena confiança do que verdadeiramente ele estava fazendo, da obra que ele estava realizando. Pela obra que desde o início ele tinha iniciado a realizar no meio desta igreja, com esta igreja e com as demais que o Senhor concedera a cuidar, a instruir, a ensinar, a orar por elas. E ele diz: Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. Ele tinha certeza, convicção, plena, confiança em Deus. No meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha só a firmeza, a coragem que ele transmitiu para esta igreja. O nosso Deus, ele permanece o mesmo Deus. A sua palavra permanece a sua palavra. Para mim, para você, para nossas vidas. Então, que quando nós venhamos verdadeiramente de entrar por estas cartas, que nós venhamos de entrar pelo Evangelho, pela mensagem que verdadeiramente nos transmite o amor de Deus, a veracidade de Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus, as misericórdias de Deus para nossas vidas, que nós venhamos verdadeiramente se dedicar em conhecer, que nós venhamos verdadeiramente colocar em prática, porque tudo isso é para a glória e louvor do nome do Senhor. E aqui quando ele diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, ele estava ciente que independente de viver, estar vivo, estava fazendo o que agradava a Deus. Mediante a morte, que se ele viesse, verdadeiramente morrer, era ganho, porque ele estaria com Cristo, vivendo uma eternidade com Cristo. Então, isso ele estava transmitindo para esta igreja. E esta mesma palavra no dia que é hoje, enquanto esta palavra existe, ela está transmitindo para mim, para você, força. Uma injeção de ânimo, uma palavra de vida, porque verdadeiramente Deus é vivo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é vivo. Esta palavra, ela é viva, é poderosa, é eficaz para com cada um de nós, para nossas vidas, para o nosso dia a dia. E com toda esta dimensão e profundidade que ele transmite a esta igreja, ele ainda dá para esta igreja uma das profecias e revelações mais maravilhosas para esta igreja. E esta palavra dá para mim e para você. Quando nós vemos aqui no versículo 6 do capítulo 1 de Filipenses, ele dizendo: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele fala aqui da salvação das nossas almas. Que se Jesus Cristo começou uma boa obra na minha e na tua vida, ele verdadeiramente continuará a obra que ele começou, nos aperfeiçoando, nos aperfeiçoará até o dia dele para conosco. Então,
No lugar desta tristeza, pede para Deus a alegria do Espírito Santo para dentro de você. Se está desanimado, peça a Deus bom ânimo, porque Ele é poderoso para te dar bom ânimo. Ele é poderoso para verdadeiramente, assim como Ele começou a boa obra em vossas vidas, Ele é poderoso para continuar te aperfeiçoando, fazendo a boa obra em você até o dia dele vir nos buscar. Que você verdadeiramente venha buscar nele. Venha verdadeiramente se dedicar a ele. Porque só ele verdadeiramente pode fazer em nós, além do que pedimos, do que pensamos e imaginamos. Porque só ele, nossas vidas, só ele para fazer em nós o operar como efetuar, segundo a sua boa vontade. E ele finaliza aqui no versículo 29 e 30, dizendo assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Muitas das vezes nós, nos nossos dias, nós queremos dizer que nós servimos um Deus verdadeiro, que somos cristãos, que congregamos, que fazemos parte de uma congregação, de uma igreja. Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Mas não basta fazermos parte só de uma igreja. Não basta somente dizermos que temos uma congregação e ali congregamos, participamos dos cultos, louvamos ao Senhor, ouvimos a palavra. Não. É necessário verdadeiramente nascermos de novo, sermos nascidos de novo, termos verdadeiramente cravado em nosso coração o amor de Cristo, a grandeza de Cristo. Porque ele diz assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. E quando se fala padecer por ele, é renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas vontades, renunciar ao nosso querer, renunciar os nossos desejos carnais, físicos. Ter uma vida de renúncia para vivermos em prol da vontade de Deus para conosco, para nossas vidas. E fazendo tudo isso, se for necessário padecer além, em nome dele, temos que padecer, porque não é só crer nele, mas também padecer. Vivemos numa geração, vivemos em tempos de um evangelho coach, de uma igreja que só quer pregar prosperidade, coisas boas, vitórias, conquista, essas coisas. Mas quando verdadeiramente se debruçamos, se dedicamos a ler as Sagradas Escrituras, o que os profetas plantaram e que os apóstolos colheram e deixaram os seus marcos, seus legados, e que está escrito na palavra de Deus. Venhamos para o início da igreja, vermos ali todos os pais da igreja, vemos ali os heróis da fé, vemos ali aqueles homens, mulheres que verdadeiramente
andaram com Cristo, deixaram o seu legado. Eles padeceram por Cristo. Muitos deles foram decepados, foram mortos à espada, queimados em fogueiras, despedaçados por leões. Isso é padecer por Cristo. E para que verdadeiramente nós venhamos entender esta palavra, temos que permanecer nela. Não podemos sair para fora dela. Porque quando os observamos aos nossos derredores, há muitos pregadores, há muitos ensinadores, há muitos, profetas, há muitos apóstolos, pastores, etc. Mas a mensagem da cruz está sendo deixado a desejar, está deixado para trás. Estão enterrando esta mensagem, a mensagem da cruz, que verdadeiramente nos dá vida, nos dá vigor, nos dá a plena certeza e confiança de uma vida eterna, pois esta vida que levamos aqui nesta terra. E para verdadeiramente prosseguirmos, não só crer nele, mas padecer por ele é necessário termos as marcas. Termos as marcas do que verdadeiramente é viver uma vida com Cristo. Sabemos que nós, seres humanos, só aprendemos e só verdadeiramente teremos um pouquinho de humildade, de verdade, através do sofrimento. Mas muitos hoje fogem, correm, esconde as mensagens que traz sofrimento. E o sofrimento verdadeiramente é que nos lapida, nos ensina. Qual foi a missão de Cristo? O Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio enviado pelo Pai como 100% Deus e conviveu aqui nesta terra como 100% homem. Nos trouxe a liberdade, nos redimiu de todo pecado, nos deu acesso ao Pai. Mas em tudo isso é necessário obedecermos a sua palavra e permanecermos nele para a glória dele. Que Jesus Cristo possa verdadeiramente nos agraciar cada dia com a graça soberana, com a graça maravilhosa de entendermos quando lermos a sua palavra. Que verdadeiramente a vontade de Deus para com a nossa vida é que nós mais e mais venhamos crescer em ciência, que venhamos crescer no conhecimento dele, que venhamos a cada dia provar das excelências, maravilhas que ele tem para conosco. E vivamos uma vida verdadeiramente na verdade. Que venhamos verdadeiramente resplandecer e permanecer resplandecendo em obras para a glória de Deus, para o seu louvor, para que o seu nome venha continuar mais e mais sendo glorificado. Que o reino de Deus venha expandir mais e mais, que a vontade de Deus venha ser a cada dia agradável e venha se realizar em nossas vidas. Que Jesus Cristo possa continuar abençoando grandemente a sua vida e te dando a cada dia a oportunidade de se achegar a Ele, entender que Ele verdadeiramente quer para nós. Que Deus abençoe sua vida.